Oi, gente! Esse é o primeiro vídeo aqui no YouTube depois de muito tempo tentando tomar coragem. Eu decidi fazer esse primeiro vídeo no estilo maquiando o cliente. Eu chamei a minha irmã, porque ela tem olhos muito trêmulos e muito sensíveis, então ela tem muita dificuldade de olhar pra cima. Ela tem muita dificuldade pra fazer com que o olho pare de tremer quando ele tá fechado. E eu procurei muito esse conteúdo por aqui e eu nunca achei, então eu decidi fazer. É, Eu peço desculpas que o áudio ficou um pouco abafado, mas é a primeira vez que eu mexo com tudo isso. Então, com o tempo eu vou pegando o jeito e aprendendo. Espero muito que vocês gostem e tá aí o vídeo. Termino a preparação da pele dela com o Fix Plus da MAC, que eu não tinha esqueci de gravar a preparação de pele. Com esse ventiladorzinho eu venho para que tudo dessa pele seque. Com a base Studio Fix NC20 da MAC, eu passo no rosto inteiro dela com o pincel língua de gato e essa base estava diluída no diluidor da Ana Paula Marçal. Eu venho com essa esponja de queijinho, assentando a base na pele inteira dela, com o Pro Longwear corretivo NC15, eu passo em todas as zonas de iluminação. Então é esse triângulo clássico abaixo dos olhos, na topo do nariz, na boca, no queixo e na testa. Esse corretivo é meu preferido para isso. E eu volto com essa esponja de queijinho. Agora nessa parte eu estava levemente umedecida com água termal, para ficar mais difuso a base no corretivo e vou assentando no rosto inteiro. A sobrancelha eu faço com pincel chanfrado, eu faço uma linha em cima e uma linha embaixo e preencho isso depois. E com a mão bem levinha eu vou fazendo o começo dela, para que ela fique uma coisa mais natural e não fique aquela sobrancelha de símbolo da Nike, sabe? Então eu faço isso nas duas e com um pincelzinho língua de gato bem pequenininho com corretivo da Tracta, o que não é mate. Esse aí ele é bem grudentinho, que faz com que você não precise colocar primer depois, porque ele é tão grudento que serve como fixador de sombra. É meio difícil esfumar com ele nas primeiras vezes, mas ele é o melhor fixador de sombra do mundo, assim. E depois eu venho com um pincelzinho kabuki para espalhar esse corretivo no olho inteiro e fazer com que ele entre na base também, que já estava no rosto antes. Eu voltei ali porque eu achei que tinha um defeitinho na sobrancelha que tinha ficado, então eu volto e volto também com um pincelzinho para espalhar tudo. Com esse pó translúcido da Payot, o 04, ele é maravilhoso, tem as partículas de brilho assim que deixa a pele super bonita. Eu vou passar em todas as zonas que eu tinha iluminado antes. Então, todas as zonas que eu tinha passado corretivo, eu venho com esse pó. Ele dá um aspecto lindo na pele, ele é um pó super barato para a qualidade dele. Ele é bem parecido com o da Laura Mercier, vale muito a pena comprar ele. E eu tô passando em todas as zonas que eu tinha passado o corretivo antes. Eu passo um pouquinho nessa zona do maxilar, mas é bem pouco mesmo, porque eu não gosto muito desse contorno super marcado. Então é mais para selar do que para marcar e deixar mais claro. Eu venho com um pincel bem fofinho de pó e tiro todo o excesso de pó da pele, menos embaixo do olho. Eu tiro um pouco do excesso, mas deixo o pó um pouco ali ainda, porque eu vou vir com uma sombra, com glitter e tudo mais. Então eu preciso que essa pele tenha um pouco uma caminha de pó ali embaixo, para que quando cai alguma coisa eu possa tirar. Com um pincelzinho chanfrado da Macrylan, eu venho com o bronzer Bahama Mama da The Balm e passo agora um pouco na bochecha, vou passar um pouco no maxilar e um pouco na testa. Eu volto com um pincel de pó toda vez que eu acho que ele ficou um pouco marcado, porque eu gosto desse contorno bem difuso no rosto, bem eu nasci assim, não estou passando contorno. Então agora eu vou um pouco ali nas têmporas e na testa. Eu gosto de passar na testa porque a base costuma chapar um pouco o rosto. Então, passar o contorno ali parece que faz com que pareça que faz parte dela mesmo. Com o mesmo Bahama Mama, eu venho com um pincelzinho que vem na paleta da Naked e faço o nariz dela. Eu passo no nariz inteiro e entro um pouco no olho, porque o olho dela é bem inchadinho. Então, entrar com ele ali faz com que dê uma profundidade para o olho e que fique mais fundo, com mais côncavo, parecendo mais bonito assim. Então, é no nariz inteiro e um pouquinho na ponta também, para arrebitar um pouquinho mais esse nariz.
com um blush que eu não vou saber dizer qual é, porque eu não lembro, mas ele é bem laranjinha. Eu passo na bochecha, assim, onde a gente sorri. Eu venho com Fix Beauty da Ana Paula Marçal, ele tem um cheiro maravilhoso e é maravilhoso para fixar a maquiagem. E venho com um ventiladorzinho. E com a pele um pouco úmida ainda, eu venho com o iluminador da Becca, que não apareceu nada nesse vídeo, mas ele tava berrando pessoalmente. E passo em cima do bronzer e venho com um pincelzinho de esfumar de precisão e passo no nariz, na boca, no queixo e na testa. Eu não costumo passar no queixo e na testa, mas como a pele dela é super seca, não teria o risco de parecer uma pele oleosa. Então eu passo com esse pincelzinho. Com a paleta T19 da Atelier Paris, eu venho com o segundo tom mais claro dela e vou passando na diagonal, nessa parte externa do olho só. Então, vai aparecer ali um tempão, passando essa sombra, deixando bem na diagonal, mas eu deixo mais na diagonal as sombras que vêm depois. E com essa primeira sombra aí, eu vou fazer bem, entre aspas, esse recorte do esfumado diagonal. Então, ela que deixa mais diagonal o esfumado. Daqui a pouco eu vou perceber que tá muito pro meu lado e vou deixar ela de frente. Daqui a pouco eu me toco disso. Então, eu volto com a segunda sombra e vou entrando uma sombra na outra, pra ficar bem esfumado. Agora que ela tá de frente de novo, eu venho com um pincelzinho menorzinho, que eu não sei qual é, porque ele é da China. E eu venho com o terceiro tom da paleta e vou deixar bem diagonal agora esse esfumado. Então, eu vou ficar esfumando com movimentos de vai e vem e sempre voltando para a sombra que eu usei antes. E sempre, sempre em diagonal, que é o nome do esfumado, né? Esfumado diagonal não tinha como ser de outro jeito. Mas agora eu tô voltando com o segundo tom da paleta e vou fazer isso durante a maquiagem inteira. Voltar com o tom que eu vim antes. O tom que mais vai prevalecer nessa maquiagem é o terceiro tom da paleta. Então, agora com o quarto tom da paleta, eu tô aplicando ela em diagonal antes de esfumar. Então, eu aplico ela na diagonal com um pincelzinho de precisão menor e volto com o terceiro tom da paleta, que é o tom que a gente mais vai usar nessa maquiagem. Então, eu volto com o primeiro tom pra esfumar tudo isso sempre. E a maquiagem é sempre isso, né? Voltar com outro tom, até tudo ser uma coisa só. Então, eu voltei com o primeiro tom e agora com o último tom da paleta eu vou colocar na diagonal também e mais no canto externo. Mas esse tom eu vou voltar com ele várias vezes também para ele ficar mais escuro, porque ele vai ser a base pro meu preto. E ele que vai esfumar meu preto, porque o preto nunca esfuma com preto. Então é essa cor que vai ser responsável por esfumar meu preto. Então ela tem que ficar uma cor bem escura, bem pigmentada, para que quando eu coloco o preto ele vire uma coisa só já e fique super esfumado e eu não tenho problema de esfumar esse preto depois. Então eu tô sempre indo com ela e voltando com outro tom. E essa maquiagem você precisa de uma quantidade razoável de pincéis de esfumar, porque sempre precisa voltar com outro tom. Então uns 3, 4 pincéis é muito bom pra fazer essa maquiagem. Eu não arriscaria fazer com 1, com 2. Agora eu passo o Fix Plus da MAC pra fixar meu glitter. Como é um glitter bem fininho, que é o Reflects da MAC, eu passo ele com o Fix Plus, já é ótimo pra ele, já consegue grudar bem ele. Então, eu coloco o glitter também em diagonal, que ele ajuda tudo isso a ficar em diagonal. E aí, com a parte da tremedeira do olho dela, eu seguro bem pra cima a pele dela e também estico pro lado. Daqui a pouco vai aparecer que eu estico pro lado a pele também. E esse delineador tem que estar bem diluído pra conseguir fazer com que essa maquiagem saia do lugar e que a tremedeira do olho dela não atrapalhe. Então, agora pode perceber que aqui do lado eu puxei também, como se eu estivesse fazendo em mim, que a gente tem essa mania de puxar. Então eu puxo para que não trema tanto. E agora meu truque da vida, que é colocar esse delineador líquido aí no fim, para esfumar esse delineador e não precisar ser só com sombra preta.
porque é muito difícil terminar esse fundo dele com a sombra preta só. Então agora que eu venho com a sombra preta, que é a Blackout da Urban Decay, e coloco em diagonal também, e vou sempre voltando com as outras sombras. Eu tô subindo um pouco mais ela agora em diagonal também, e vou voltando com essa sombra, que é a última sombra da paleta, que essa paleta é maravilhosa, então ela consegue esconder o preto, mas no final vai dar tudo certo. Tem até um truquinho no final que eu sempre uso, então eu volto a esfumar tudo em diagonal. Tem que ter um pouco de paciência para fazer essa maquiagem, porque esfumar tudo de sombra não é uma tarefa tão fácil assim. Então eu vou voltando com todas as cores que eu tinha usado já, principalmente com a terceira, que é a cor principal dessa maquiagem. Então ela que esfuma esse tom mais escuro, que vem antes do preto. E agora vai aparecer bastante tempo eu esfumando essa maquiagem. Agora o truque, que é com delineador líquido. Você vai passar em toda essa parte que veio do delineador em gel. E nesse finzinho de preto que você precisa que tudo emende em uma coisa só, com ele ainda molhado, você vem com um pincelzinho bem fininho de esfumar, que é esse que eu tô vindo, e vai passando pro lado, que é onde tá esse preto. E faz tudo virar uma coisa só, porque ele tá molhadinho e vai entrar no preto. Então, é um truque que eu uso sempre e dá muito certo e não precisa ficar tão preocupada assim com o preto. Agora eu tô passando um rímel nela, esse é o The Colossal da Maybelline, que é um super clássico também. E daqui a pouco eu vou vir com cílios. Os cílios eu colo com a cola Duo, a verde, e com a tremedeira do olho dela também. Nada é fácil, então os cílios também tem que segurar ele um pouquinho para ele não descolar, mas depois não tem risco também. E eu venho também com o dedo puxando os cílios para cima, assim, fazendo uma pressão para que pareça tipo um curvex, assim, com o seu dedo mesmo. E eu vim com o delineador, que eu tinha usado antes já, o da Vult 24 horas. E agora a parte de baixo do olho, que é a parte que pega, a cor dela é super sensível. Então eu venho com uma coisa que não vai derreter assim no olho, que é esse da Inglot, o delineador da Inglot. E vou puxando esse olho mais para baixo que eu conseguir. É esse o truque do olho que é muito sensível. Então eu passo ele só, esse delineador só no cantinho externo do olho. Eu não arrisco passar no olho inteiro, porque como é um delineador que seca muito rápido, eu sempre vou de pouquinho em pouquinho, ainda mais em olhos assim. Então eu pego com um pincel bem preciso e pego a última cor da paleta que a gente tinha usado antes e vou esfumando esse delineador até na frente, mas esfumando ele sem pegar mais delineador, porque a gente nunca sabe como o olho assim vai se comportar. Então, com a penúltima sombra agora, eu vou passando ali até na frente do olho. Esse pincel, ele é bem de precisão, eu não considero nem ele um pincel de esfumar. E pincel de esfumar em olhos assim é meio complicado arriscar, porque se sai um pouco já borra a parte de baixo. Então, eu acho esse bem melhor para fazer essas partes. Eu não sei que marca ele é também, eu teria bastante tempo. E rímel também, é só pedir pra pessoa olhar pra frente e passar, mas não dá pra passar uma camada maravilhosa. E foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E fique agora com a minha irmã supermodelo pra vocês. E muito obrigada por terem assistido. É isso. Beijo.